Olá, amigos, bem-vindos a essa pequena atividade virtual. Eu sou Hélio de Souza, trabalhador espírita da Associação União Espírita Porto Alegrense, aqui da Cidade Baixa, em Porto Alegre. E estou aqui atendendo ao convite de se participar dos eventos do Setembro Amarelo com esses co-irmãos, confrades e amigos queridos da Cristo e Qualidade. Antes de começarmos a nossa reflexão acerca do tema que nos propomos abordar, convido cada irmão a acompanhar uma pequena oração que vamos fazer em pensamento. Mestre amado, Mestre de amor e bondade, permita-nos que nesse momento em que nos entregamos em teus braços, sermos conduzidos pelas energias amorosas dos nossos protetores. Dai-nos a sabedoria e a proficiência para conduzir nossa voz, nosso verbo e o nosso pensamento, para atender essas almas aflitas que se aproximam de nós nos momentos em que proferimos nossas palavras. Sejam nossas reflexões e pensamentos reflexo do teu amor e da tua bondade, e põe em nosso coração o entendimento, para que as lições daqui retiradas possam ser fixadas em nosso coração, a inundar-nos o peito de esperança, de novo ânimo e de confiança nos desígnios do Pai Maior. Se conosco, agora e sempre, e que assim seja. Queridos irmãos, para esta pequena apresentação, nós vamos nos dedicar, como disse no início, aos temas pertinentes ao Setembro Amarelo, a valorização da vida e a vida em si como um bem maior. Sabemos da importância desses encontros, principalmente porque o Brasil vive hoje uma condição singular no aspecto da contenção do suicídio. Nosso país, infelizmente, na contramão da história mundial, já ostenta lugar de destaque no ranking de suicídios. Nos últimos anos, essas taxas cresceram 6%. E ele é particularmente danoso entre a população entre 15 e 29 anos. Talvez porque as circunstâncias da vida, nos períodos mais difíceis, mais penosos, possam indicar que há uma saída fácil, rápida, indolor para aquilo que julgamos serem as grandes dificuldades humanas. Pode ser que no íntimo daquele que atenta contra si mesmo haja uma ideia de que encerrando um ciclo possa, quem sabe, desarvorar-se daquilo que lhe incomoda, daquilo que lhe causa dor, desconforto. Mas cada um de nós que gravita nessa esfera do espiritismo, seja por ser um trabalhador, como muitos o são, seja por ser apenas um apreciador, simpatizante, já compreende as lições deixadas por Chico, por Divaldo, por Ivone Amaral Pereira, por outros tantos, André Trigueiro, que milita há tanto tempo na seara da valorização da vida.
nos instigando, nos deixando histórias, nos contando a realidade pós-túmulo, a nos garantir a vida continua, não se encerra no ato da morte, não finda quando a carne se desfaz no túmulo. Muito pelo contrário. Permanece viva em laços eternos, criando novos comprometimentos, novos desafios, novos problemas, a nos agravar a situação, muitas vezes, sim, penosa, nesta existência. E o que dizer a esses irmãos que imaginam ser esta a saída? Porque se nós sabemos, por conhecer, por ler, por estudar, o que dirá daqueles nossos chegados, afetos, amores, familiares que não comungam da mesma consciência, da mesma crença, da mesma fé? O que dizer àqueles que chegam a nós no desespero, vencidos pela dor e pelo sofrimento? Que tudo passa? É muito fácil nós apregoarmos na nossa ilusão que as nossas palavras, mesmo as ditas com sinceridade de propósito, são capazes de demover uma alma que desistiu da existência. Mas eu lhes garanto que se não fizermos nada, essas taxas continuarão a crescer. Porque a vida é difícil, porque exige complexidades cada vez maiores, porque criamos uma sociedade que prima pela competição, porque os valores que amoedamos em nosso íntimo não são os valores morais, e sim os valores da carne, os valores da matéria. Porque tudo nos impulsiona a uma ideia falsa de crescimento, de status, de poder, esquecendo, todos nós, que tudo provém de Deus e tudo pode nos ser tirado. Remontem ao capítulo do Evangelho que trata do mal rico. E perdão se faço a referência errada, mas é aquela parábola onde um dono de terras com muitas plantações, vendo que as suas plantações superam a capacidade dos seus celeiros, resolve pô-los abaixo e construir novos. E depois de prontos, armazena aí toda a sua colheita. Fim deste longo trabalho, olha para tudo e diz: goza, alma boa, tens muito para tua longa vida. E Deus, naquela mesma noite, lhes diz que tolo és. Nesta mesma noite levarei a tua alma. De que adiantou o que ele amelhou? De que adiantou o esforço enorme por ser o melhor, o maior, ser mais do que os outros, ter muito, se nada disso nos pertence na realidade? Metade das nossas angústias seria resolvida se compreendêssemos que nós exercemos um papel na existência. E o primeiro papel da nossa existência é nos educar e nos melhorar. Segundo,
Kardec no Livro dos Espíritos. Progresso, educação moral, melhoria contínua, reforma íntima, vencer as próprias tendências, dominar os próprios vícios. Aonde é que está escrito, você precisa de um carro maravilhoso, de uma mansão, casa na praia, emprego que pague 6 dígitos? Aonde isso está escrito? Ninguém é contra propriedade, ninguém é contra sucesso, ninguém é contra você ter as suas coisas, você ter as suas conquistas. Nem mesmo Deus. Mas certamente, se tudo na sua vida depende de você estar um degrau acima daquele que você entende como sendo o seu oponente, nós certamente teremos uma dificuldade. Porque você não vai conseguir. Até mesmo as questões mais sutis da inteligência. Podemos ser mais sábios uns que os outros, podemos ser mais sábios uns que os outros. Mais inteligentes, mais capazes, mais criativos, sem dúvida nenhuma. Mas sempre haverá alguém que pode mais, que sabe mais, que consegue resultados melhores em muito menos tempo. Sempre. Estar na posição número 1 é ser fustigado o tempo todo, até que as coisas voltem para o lugar normal. E você perca o seu tão apreciado lugar maior. A grande verdade é que esta sociedade em que fomos metidos, eu e os amigos, não nos dá espaço para outra coisa senão acordar e sair numa carreira sem fim atrás desse sucesso que a gente anseia tanto. E na esteira desta competição cansativa, árdua, nós vamos lentamente nos apartando daquilo que realmente nos faz bem, daquilo que realmente tem o condão de pacificar a nossa alma, daquilo que pode fazer de fato a diferença no nosso futuro. O futuro do amanhã, eu me refiro, daqui a alguns anos, de quando os nossos empreendimentos derem certo, de quando o esposo ou a esposa tão desejada chegar com todas aquelas características que nós adoraríamos que eles tivessem, o emprego dos sonhos, a posição social que buscamos com tanto afinco. Quando é que a gente termina essa correria toda? Mas certamente essa correria toda retira de nós componentes que são fundamentais para o nosso equilíbrio. Nós não nos damos conta, mas desde que nós começamos de forma objetiva a ter objetivos cada vez mais altos, cada vez mais inalcançáveis, cada vez mais difíceis de obter, nós construímos para nós uma teia de desequilíbrio emocional. Não creem nisso? Então, por que a nossa sociedade sofre tanto com as distonias psíquicas, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, borderline, hiperatividade? O que é isso senão mentes em desequilíbrio?
Ah, tudo bem, tais coisas podem vir do passado, pode ser efeito da cultura, do meio, da sociedade, da família. Pode. Nós somos, entretanto, senhores do nosso destino. E em dado momento da nossa existência, nós assumimos as rédeas da condução desta viagem psíquica. E ao invés de parar, refrear, repensar, reavaliar, pedir ajuda, nós matamos no osso do peito, engolimos o choro como foi sugerido quando éramos crianças e seguimos em frente, certos de que em algum momento todo o dinheiro, toda a posição, toda a situação social vai ser suficiente para nos trazer a felicidade. E não é. E aí a gente sofre. E geralmente sofre em silêncio, porque com um carrão na garagem você certamente não tem razão para reclamar. Com a comida na mesa você não tem razão para reclamar. Com o teto na sua cabeça você não tem razão para reclamar. Não é verdade? Mas a construção disso tudo foi como? Foi feliz? Você cultivou cada um dos seus momentos de conquista? Você construiu degrau a degrau, grão a grão, passo a passo, sorvendo cada conquista com um verdadeiro sabor. A esses que hoje questionam o valor da sua própria existência, é muito provável que não. Que em algum momento os desajustes chegaram ao ponto de trabalhar a própria convivência familiar, ou nunca ouviram da boca desses, dizer em algum momento, mas eu não me encaixo na minha vida. Eu me sinto sem pertencimento. Eu não faço parte desta família. Eles não me entendem, eles não me aceitam. Não é que isso seja só um discurso, é o resultado de uma vida orientada para os objetivos errados. Porque se nós começássemos desde o início, desde pequenos, no ventre ainda, a sermos educados para as coisas do Espírito, certamente saberíamos que a vida não se encerra na morte e, portanto, desistir dela não está em cogitação. Desistir dela é não um ato de covardia, mas um ato objetivo de pegar a prova que a vida te oferece, fazer uma bolinha e jogar no lixo. Como se fosse possível fazer isso na prova da vida. Os amigos que porventura tenham feito isso na escola já sabem que a reprovação veio, que a recuperação veio, que tempo foi perdido, que você teve que se esforçar mais, às vezes em dobro, repetir um ano. Quem quer fazer isso consigo mesmo? Quem precisa fazer isso consigo mesmo? Mas a gente também tem que entender que aquele que está nesta encruzilhada não é alguém por quem devemos ter um sentimento jocoso, de comiseração. Lembre sempre que se a vida, se Jesus, se Deus, em última instância, os coloca na condição de auxiliares da lei divina para a existência de alguém, é o dever de cada um saber exatamente o que precisa fazer naquele instante. Não, amigo. Você não vai transformar as pessoas. Você não vai mudar a história de vida de alguém. Se alguém veio ao mundo com esta tarefa árdua de ser diferente dos outros, por exemplo, e essa diferença, esse descompasso, lhe causa
extrema angústia, não é a sua palavra que vai modificar o quadro, mas é a sua atitude amorosa, é a sua capacidade de ter empatia com o outro, é a sua condição de afetividade, para que ele não se sinta sozinho, para que ele se sinta reconhecido como um ser humano igual a você, que também cai, que também sofre, que também chora, que também sente dor, que muitas vezes olha a própria construção de vida, a família, por exemplo, e pensa, como é que eu vim parar nisso? Como foi que eu granjeei para mim essas companhias com os quais eu devo me entender nesta existência e não em outra, que quem sabe não virá da mesma forma, na mesma condição. Nós não viemos a essa existência num planeta de provas e expiações para tirar férias, para o gozo, para os prazeres dessa carne que a gente gosta tanto. Viemos para o resgate das nossas faltas, muitas delas em condições análogas ao suicídio. Como conta André Luiz em seu excelente livro Nosso Lar. Um suicídio voluntário, onde vamos depredando o patrimônio material que Deus nos empresta, não para o gozo, mas para a construção da nossa própria aventura de viver, para a construção das nossas saídas, para a construção da nossa libertação. Não há na nossa existência nada que nos limite tanto que a ideia de que isso aqui é só uma passagem. Não é. É mais do que isso. É um momento, um suspiro diante da eternidade. É bem verdade, mas é nesse suspiro, é neste momento que você se liberta da roda inesgotável dos próprios pecados. Então abrace, então acolha. Não pense duas vezes se deve, não deve. Não. Ofereça a sua atenção. Conduza a profissionais, se for o caso. Conduza ao CVV, que tem todo um treinamento de escutatória para essas ocasiões. Mas nunca ache que isso é desimportante, que isso é só uma coisinha, que o desejo manifestado ou não da interrupção da vida pode ser simplesmente coibido por uma frasezinha bonita. Talvez eles não saibam dos comprometimentos futuros. Mas esse não é o momento. Este é o momento de acolher, do abraço sincero e do silêncio compartilhado, se necessário, para que este que chegou no teu caminho com este desejo possa dizer: hoje não. Hoje eu quero viver. Hoje eu opto por continuar, confiante de que o futuro haverá de ser melhor do que hoje. Existe uma passagem do livro muito bonito, chamado Espelho da Alma, do Divaldo Franco, que diz assim: nada, nenhum drama justificará a fuga pelo suicídio. Amanhã nova trará com certeza resposta ao problema sombrio da noite, em que o homem se debate. Conveniente esperar. Há sempre soluções felizes para as questões mais complexas. Se as colocamos nas mãos do Senhor,
com paciência e confiança. Queridos amigos, era este o nosso momento de reflexão. Espero que continuemos juntos para que nossas orações coletivas possam ser sempre capazes de eliminar dos corações qualquer desejo, qualquer sombra, qualquer vontade em desalinho. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e já de pronto, desejando um bom Setembro Amarelo para cada um de vocês. Acompanhem o pensamento. Jesus amigo, abençoa-nos e coloque em nosso coração os elementos necessários para o trabalho. Entrega-nos a enxada e o arado, com que prepararemos a terra que ofereceremos à tua semente, para que ela germine e floresça no nosso coração. Abençoa-nos sempre, para que qualquer dúvida possa ser dirimida, para que qualquer obstáculo possa ser transposto e para que qualquer dificuldade, por maior que seja, possa ser colocada sob tua perspectiva, que julgava tudo com o olhar do amor e do coração. Abençoa-nos hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado, amigos, e até uma próxima oportunidade.